Bom, a armatiologia, modos de pecar, a gente está vendo aqui a excessiva malignidade do pecado, porque o pecado ele se transmuta. É como uma espécie de vírus que vai se transformando em outro vírus, ele vai se transmutando. Você resiste um, mas aí vem outro, mas não é outro, é o mesmo de outra forma. É sempre o vício que ele vai se vestindo máscaras, né? Então a gente lê aqui, ó. Este é um pensamento complexo, pois estamos dogmatizados a entender que Deus criou o homem pronto e a queda estragou tudo. Não, o homem não se levantou do pó da terra como um produto acabado. Pelo contrário, ali foi a sua gênese e tudo estava potencializado nele, tanto o pecado quanto a santidade. Estamos voltando aqui ao Marco 0. A gente pensa o seguinte, olha, quando Deus criou Adão, o homem já se levantou pronto. Se até o Cristo teve que aprender a obediência por meio daquilo que sofreu, o autor aos Hebreus deixa isso claro. Cristo aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Porque aí a Bíblia diz: aprove a Deus experimentar o seu filho por esse sofrimento, aperfeiçoá-lo, é o que diz a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus aperfeiçoou Jesus pelo sofrimento, quanto mais o Adão feito de barro. Ele não estava pronto. Adão tinha que experimentar, foi posto à prova. Ele tinha que aprender a obediência também por meio daquilo que ele sofreu. Por isso que pecado e santidade são alternativas ao alcance da mão. Se você faz um movimento em direção ao que é justo, bom, verdadeiro, certo, aí você está buscando a santidade. Mas se você faz o outro movimento em busca do que é errado, do que se esconde e é reprovado, aí vai para o pecado. São alternativas. A índole humana foi preparada por Deus para quê? Para que você busque o bem. Só que Deus tem o direito de falar o seguinte: eu te coloco a vida e a morte diante de você. E depois Deus fala: escolhe o bem. Deus sempre coloca as duas alternativas e ainda diz: escolhe o bem, escolhe a árvore da vida. E aí Deus fala: bênção e maldição. Se você escolher a bênção, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair, bendito será a tua amassadeira, bendito será o gado que está no pasto, a flor do campo, os pequenininhos que nascerem na tua casa, porque você escolheu o bem. Agora, se escolher o mal, aí Deus reverte: maldito ao entrar, maldito ao sair, tudo fica atrapalhado. Mesmo sabendo disso, Deus fala: então escolhe o bem. Deus aponta para o caminho, além de falar o que é bom. A gente não está acabado. Adão não estava acabado, Eva não estava pronta e acabado, Abel e Caim não estavam prontos e acabados, Noé não estava pronto e acabado, ninguém está pronto e acabado. Todos nós nascemos para aprender o certo e o errado. Se você pegar o livro de Isaías, nas profecias messiânicas, numa profecia messiânica ele fala o seguinte: que Jesus ele teria que aprender a discernir o bem e o mal antes. Profecia de Isaías, capítulo 11, e no capítulo 7 também. O principado vai estar sobre os ombros dele, mas ele vai ter que aprender a discernir o bem e o mal. Jesus teve que aprender. Se até Cristo, com a natureza divina e humana, teve que discernir certo e errado, bom, ruim, quanto mais nós. Então Deus, na sua paciência, vai colocar possibilidades de acerto diante de nós, mas também possibilidades de erro. Porque se você e eu não tivermos liberdade para fazer as escolhas, a gente não constrói o nosso caráter. Nós somos pessoas sem moralidade. Nós não temos nem mesmo personalidade. Então Deus, no seu ato soberano, na sua inteligência infinita, pegou e falou o seguinte: eu vou colocar coisas boas e ruins, alternativa para eles. E as escolhas vão construir o seu caminho. E quando escolher errado, ainda Deus, na sua misericórdia, manda o Espírito, a palavra e o pregador para poder advertir. Deus é Deus, meu Deus não é demônio. Ah, cara, você escolheu errado, o problema é seu, quebrou a cara, agora vai para o inferno. Deus não é Satanás. Deus pegou e chamou Ezequiel e falou: ô filho do homem, eu estou te colocando como atalaia sobre a casa de Israel todinha, gente ruim. Deus disse para Ezequiel: se eu te mandasse para um pessoal lá que fala estrangeiro,
Talvez eles até te ouvissem, mas eu vou te mandar para o teu povo, que fala a tua língua, e eles não vão te aceitar. Só que eu vou falar para você, você é um atalaia. Então quando o camarada for ímpio, fala para ele que ele é ímpio. Se ele se converter, eu vou perdoá-lo, ele vai começar de novo. Mas se ele não se converter, vai morrer no pecado dele. Só que é o seguinte, se eu disser para você, fala para o ímpio e você não disser, o ímpio morre no caminho dele. Só que não é problema só dele, é dele e seu. A pessoa é ímpio, pecador, apronta, faz tudo de errado e ainda coloca o justo no perigo. Né, pastor João? Ainda me coloca no sufoco, porque eu não tenho nada a ver com o pessoal que vai para o carnaval. Eu não gosto de carnaval, eu não gosto. Aí Deus pega e fala o seguinte: olha, vai lá e avisa isso, isso e isso. O camarada vai para o carnaval e eu não avisei nada, me colocou num sufoco, eu não tenho nada a ver com ele. É porque o sal da terra tem que estar na terra para salgar. Você não é sal para si mesmo, você é sal para o mundo. A sua presença no mundo é o testemunho de que Deus é bom. Deus é bom. Aí quando a gente está estudando soteriologia, então, e evangelismo, outras matérias, né, vai ser uma maravilha. Então a Bíblia mostra para a gente o seguinte: que Deus coloca o bem, coloca o mal. Quando o cara erra, Deus ainda dá a palavra, o Espírito Santo, e ainda incomoda um pregador para poder tirar o camarada do erro. E por que a pessoa não sai? A pessoa não sai porque a índole dela para o pecado é forte. Aí a Bíblia chama essa pessoa de réprobo. Réprobo é uma pessoa que está reprovado, reprovado depois da pregação, reprovado depois de ter sido alcançado por Deus. Aí ele é um réprobo. E a Bíblia faz diferença entre o pecador e o ímpio. Quem é o pecador? Pecador é a linha comum, todos nós somos pecadores. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que rejeita a piedade, rejeita a obra de Deus e começa a lutar contra ela. Esse é o ímpio. Quem faz essa diferença é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro fala: já é hora de começar o juízo pela casa de Deus. Se começa por nós, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então tem diferença entre ímpio e pecador. Pecador todos nós somos, mas também podemos nos tornar pior do que a gente é. É só dar moleza para o mal. Dá moleza para ver se você não fica pior. Se der moleza, você se torna uma pessoa avarenta, por exemplo. Porque a gente fala do pecado mais grave, que é o adultério. Só que o apóstolo Paulo falou que a avareza é pecado de idolatria. E como que eu me torno avarento? É quando eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro e economizo. Eu ganho dinheiro e economizo muito. Eu ganho dinheiro e não gasto. Eu ganho muito dinheiro e começo a guardar excessivamente o dinheiro que eu tenho. Isso é avareza. Só que não é avareza, é idolatria. É pecado de idolatria. Idolatria é feitiçaria. Feitiçaria é quando você vai e faz justamente aquilo que não pode ser feito no mundo espiritual. Você vê que é um pecado ligado com o outro. Você dá moleza para o pecado, dá moleza, aí ele vai trazer o comboio todinho. A mentira branca, dá moleza para a mentira branca. Por que chama de mentira branca? Porque não faz mal, não faz mal. E de mentira branca em mentira branca, você vira um mitômano. Mitômano é uma pessoa que é viciado na mentira, é compulsivo, mente para poder liberar a adrenalina, mente sentindo prazer em enganar os outros, vai se sentindo eufórico, contente, porque está mentindo, enganando os outros e não está sendo descoberto. E a pessoa mente, e quando ela é descoberta, ela é tão descarada que ela gosta. Não estava brincando. Era brincadeira. Então, dá moleza para o pecado, qualquer um deles. Por isso que o Senhor Jesus, ele foi radical com a questão do pecado. Aí, é um mitômano. Mitômano, mania de mentira. É vício de mentira, mitomania. O Paulo Maluf mesmo, ele foi acusado pela Marta Suplicy de ser um mitômano. Olha só, a Marta acusando o Maluf de ser mentiroso. Então você dá moleza para o pecado, ele vem e ele traz o comboio inteiro. Você vai ficando parecido com aquilo que você faz, tá bem? Parecido, vai ganhando espaço em você. Então é o seguinte:
foi por intuição que Adão pecou. Já havia nele um movimento íntimo em direção à árvore proibida. Eu tenho para mim que é o seguinte: Adão, ele via que todos os dias a mulher dele ia na árvore do conhecimento. Aí eu estou supondo. Ele via, ele olhava para aquela árvore todos os dias e via que a mulher dele ia todos os dias na árvore proibida. Mas cadê? O que aconteceu? Por que deixou ela sozinha? Por quê? Havia uma intuição nele, uma intuição, uma coisa assim: aquilo é proibido, mas por que é proibido? Por que não é meu? O jardim é meu, por que aquela árvore não é minha? É lógico que eu estou supondo com base no texto, tá bem? O texto não diz isso. Como o texto não diz isso, você tem que tomar cuidado. Mas a consequência, qual foi a consequência? Foi o próprio pecado. Então, ainda que ele não comesse o fruto, o pecado já se germinara nele. Quando a gente comete um pecado, quando a gente coloca ele para fora, a gente só coloca ele para fora. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, Mateus capítulo 15. Mestre, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, estão ficando contaminados. E o Senhor Jesus não suportava a hipocrisia daquele povo. Você imagina um Cristo discernindo pensamentos e intenções do coração? Até o que você está pensando ele sabia. Aí ele ouve o pessoal falar da boca para fora: mestre, os seus discípulos estão se contaminando porque não lavaram as mãos. E continuaram azucrinando Jesus, porque a pessoa era assim mesmo, eles ficavam falando na cabeça de Jesus. Aí o Senhor Jesus pegou e falou: mas o que é que contamina o homem? Comer com as mãos sujas? Comer com as mãos sujas não, porque não é o que entra no homem que o contamina, é o que sai dele. Aí o Senhor Jesus falou isso, aí os discípulos ficaram pinel, não entendeu, perguntaram para ele em particular, aí Jesus falou: nem vocês entendem? Eu tenho que desenhar para vocês também. O que você come vai para onde? Vai para o ventre, e depois vai para a privada, não é? Contaminou você? Não. Mas e os seus pensamentos? E os seus sentimentos? Esses aí nasceram no coração. Coração puro? Bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus. Jesus liga o coração com os olhos. Você é puro de coração? Então você verá a Deus. Então o coração pode ser puro. Só que aí Jesus fala que no coração puro, ao invés de continuar puro, nascem os adultérios, as mentiras, os assassinatos, os roubos, e é isso que contamina o homem. A partir de que momento? Aí diz o apóstolo Tiago: havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado. Então Adão via aquela árvore, centenas de anos ele viu aquela árvore lá, ou dezenas de anos, mas a intenção dele um dia era pegar naquele fruto. Aí eu estou supondo, a intenção de pegar aquele fruto, se apropriar dele, estava ali no coração do homem. Só que o pecado tem que ser consumado, irmãos. Ser tentado não é pecado, tá bom? Ser tentado não é pecado. Pecado é você colocar isso aí em projeto, em andamento, consumar isso aí. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Apóstolo Tiago de novo escreveu bastante sobre isso. Você está sofrendo a tentação? Você é bem-aventurado. Sofrer a tentação, até Jesus sofreu a tentação, mas sem pecado. Cristo foi tentado sem cometer o pecado. Então você e eu estamos na mesma batida. Quando é que eu vou me tornar o pecador? Não quando eu sou em potência, potencialmente pecador. Eu sou pecador quando eu vou lá e eu ativo o processo, eu atuo, eu entro em cena, tá bom, irmãos? A intuição tem o poder de premeditar o ato. Diz quem aí a palavra premeditação? No dia do juízo de Deus, Senhor, foi sem querer. Deus vai abrir o coração e vai falar: não, estava premeditado. Você pensou nisso antes. Tanto é que você premeditou que você planejou dia, hora, local e ação, o jeito de fazer, o jeito de esconder. Premeditou o ato, do mais escandaloso até o mais simples.
Então tem uma premeditação aqui, ó. Então o que é premeditação? Você adianta ele na ideia, você começa a pensar na coisa. O pecado vai ocupando a sua imaginação, meu. Que coisa ruim, meu. O pecado ocupa a sua imaginação. E a Bíblia diz no livro de Provérbios que esse é o problema, que o homem mau fica meditando na cama dele. O que ele vai fazer? Ele não consegue dormir, porque é atormentado pela ideia de como que ele vai fazer, quando vai fazer, o que vai fazer. Na ideia, isso é premeditação. Para nós que somos cristãos, aí vem a presença da palavra de Deus, do Espírito Santo e da igreja, para poder nos dar uma ajuda aí. Escuta, você está caindo no erro. Aí começa a vir pregação que só fala com você, louvor que só fala com você. Você é a bola de ouro da igreja, por causa que Deus resolveu que vai prestar atenção em você. Aí você fala, mas por que Deus está prestando atenção só em mim? Qualquer hora dessa ele levanta um profeta aqui. Precisa levantar o profeta? A palavra é a profecia. Todos os cuidados de Deus estão sendo para você. Então aqui, ó, existe ele na ideia, conferindo-lhe. Aí vem a palavra historicidade. O que é conferir historicidade ao pecado? Estava na ideia e agora foi praticado. Quando ele foi praticado, ele entrou para a sua história. Não entrou para a história do mundo, ninguém vai escrever, mas ele entrou para a sua história. Faz parte da sua biografia agora. Está gravado na memória. Faz parte da sua história, do menor ao maior. Historicidade, facticidade, é um fato, não é uma hipótese, tá bem? Depois que você e eu cometemos o pecado, aí ele é histórico, faz parte da sua história, da sua biografia, e é um fato, não é uma imaginação, uma hipótese. Agora já existe a coisa concreta, ou a necessidade de Jesus. E também ele tem corporeidade e tangenciamento. Mas por que eu escrevi essas palavras aí um pouco difíceis, tá bem? Na apostila. É um curso de teologia e são essas palavras aqui que elas têm um conceito que a gente tem que entender. O que é corporeidade? Agora ele tem forma, tá bom? Ele ganhou forma, ganhou história, aconteceu em determinado lugar numa certa data, tá bem? É um fato, não é mais uma hipótese. Ele tem corporeidade, você tem ali algo material que concretizou ele, tá bom? E tangenciamento, dá para tocar nele, dá para ver ele, dá para sentir ele. Quer dizer que no dia do juízo de Deus, para aqueles que tiverem que dar conta dos seus próprios pecados, que Deus nos livre disso, né? Já nos livrou. Eu não tenho mais que dar conta dos meus pecados, né? Jesus deu conta dos pecados para mim. Eu coloquei lá no pé da cruz e eu não me lembro que eu fui lá buscar de volta. Está lá até agora, na cruz, cravado na cruz. Vivo não mais eu, Gálatas capítulo 2. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Então eu não vou dar mais conta dos meus pecados para Deus. Isso eu tenho fé. É o que as Escrituras me dizem. Não tem como eu dar satisfações dos meus pecados para Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu não tenho coragem de chegar diante de Deus para poder dar conta dos meus pecados. Ô Rogério, dá conta dos seus pecados aí. Aqui está, meu Pai, a hóstia verdadeira, Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entreguei para Jesus. Eu não sei do que o senhor está falando. Eu acho que estou dramatizando, né? Eu não sei do que o senhor está falando. Fala com Jesus. Aí Jesus, com o bom humor que ele tem, ele disse: não, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos também, né? Então, os pecados ficaram cravados na cruz. Mas tem pecador que insiste de que ele vai dar um particular com Deus no último dia, que ele vai dar conta dos pecados dele. Tem pecador que acredita que ele consegue convencer Deus de que não era pecado. O que fará Deus? Deus trará o pecado materializado para ele, não uma cena de filme que ele vai ver, vai trazer as provas materiais do erro que ele cometeu, de todos. A Bíblia diz que Jesus está preparado para julgar os homens segundo o Evangelho. Vai trazer o coração da pessoa, no coração,
Está tudo ali materializado no coração. O pecado, ele tem historicidade, facticidade, corporeidade e agora tangenciamento. Tem cheiro, tem cor, tem peso, tem aparência. E isso vai ser demonstrado. Bom, vamos fazer uma pausa aqui.